Já aconteceu com você de pegar o celular por apenas 5 minutos e quando percebe, lá se foram 2 horas. E o livro que você queria tanto ler continua exatamente no mesmo lugar. Hoje eu vou te mostrar por que o celular está destruindo o seu hábito de ler e o que você pode fazer para quebrar esse ciclo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se está cada vez mais difícil terminar um livro ou até mesmo encontrar vontade para começar a ler, saiba que existe um motivo para isso. O problema pode não ser falta de disciplina e muito menos falta de tempo. Em muitos casos, o maior obstáculo está na palma da tua mão. Hoje eu quero te mostrar por que o celular interfere tanto no hábito de leitura e compartilhar 5 passos simples que podem ajudar você a recuperar o foco da tua leitura. Ao longo deste vídeo você vai entender por que o celular consegue prender tanto a nossa atenção e como isso afeta diretamente a sua capacidade de ler. E muito importante do que isso, eu vou compartilhar 5 passos práticos que realmente funcionam para diminuir essa dependência do celular, aumentar também a sua concentração e fazer com que os livros voltem a fazer parte da tua rotina. Alguns desses passos parecem simples, mas podem mudar completamente a forma como você usa o seu tempo livre. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o 5º passo foi um dos passos que mais fizeram diferença para mim. Primeiro, eu quero que você imagine uma cena muito comum. É sábado de manhã, você acorda e pensa: hoje eu vou aproveitar para ler algumas páginas daquele livro que está parado na minha estante já tem um bom tempo. Antes disso, você decide dar uma olhadinha no seu celular. Você abre o Instagram, depois o TikTok. Assiste um vídeo, depois outro e mais outro. E quando percebe, já se passaram 40 minutos. Nesse momento, você olha para o relógio, lembra das tarefas que você precisa fazer, do almoço, das contas, dos compromissos e acaba fazendo tudo correndo. Daqui a pouco bate aquele cansaço e sem perceber você pega o celular novamente. No fim do dia, você não leu o que você gostaria de ter lido. E se essa situação parece familiar, saiba que isso não acontece por acaso. Os aplicativos que a gente usa hoje em dia, eles foram feitos para disputar a nossa atenção a cada segundo. Cada vídeo curto, cada notificação e cada rolagem infinita entrega uma pequena recompensa para o nosso cérebro. E é por isso que parece tão difícil parar depois de assistir um único vídeo. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está treinando o seu cérebro a buscar estímulos rápido, o tempo todo. E aí surge um problema. A leitura faz exatamente o contrário. Ela exige calma, foco, esforço e principalmente paciência para acompanhar uma ideia até o final. E quando a gente se acostuma a ficar horas assistindo conteúdos de poucos segundos, o nosso cérebro começa a estranhar qualquer atividade que exige uma concentração maior. É por isso que muitas pessoas dizem que perderam gosto pela leitura. E na realidade, o cérebro apenas se acostumou a um ritmo completamente diferente. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido. Agora que você entendeu que o celular prende tanto a nossa atenção, chegou a hora do primeiro passo. Antes de começar a ler, você precisa dar um motivo para o seu cérebro querer aprender. Agora pensa comigo. Quando você realmente quer descobrir alguma coisa, é muito mais fácil manter o foco. Se eu te perguntasse agora, como que funciona um motor de Fórmula 1? Como que os antigos castelos eram construídos? Ou porque o cérebro cria hábitos? Existe uma boa chance de algumas dessas perguntas despertar a sua curiosidade. E é exatamente isso que você precisa saber. Cutuque o seu cérebro. Pergunte a si mesmo: o que eu gostaria de aprender? História, fantasia, finanças, psicologia, empreendedorismo ou qualquer outro assunto que desperte a sua curiosidade. Quando você escolhe um livro apenas porque alguém disse que ele é bom, a leitura pode virar uma obrigação. Mas quando o tema desperta um interesse verdadeiro, cada página se torna uma resposta daquilo que você está buscando. É isso que torna a leitura tão satisfatória. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não comecei a gostar de leitura porque alguém indicou, ou senão porque alguém me obrigou. Eu comecei porque eu encontrei assuntos que despertavam a minha curiosidade.
A leitura virou uma ferramenta para descobrir coisas novas. E você não precisa encontrar o livro perfeito. Basta encontrar um assunto que você gosta. Nossa, eu queria entender sobre isso, eu queria entender sobre aquilo. É essa curiosidade que vai fazer você ler hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque você só vai aprender algo quando existir, de fato, um interesse genuíno. O segundo passo faz uma diferença enorme. Pense menos e faça mais. Perceba uma coisa. Quando chega a hora de ler, a nossa mente começa a negociar. Vou responder uma mensagem primeiro. Depois do almoço eu começo. Hoje eu estou cansado. Amanhã eu leio com mais calma. Enquanto isso, o celular continua ali, na tua mão, oferecendo uma recompensa imediata. E quando você percebe, o dia passou, você fica ali esperando a vontade chegar. E na maioria das vezes, a motivação só vem depois que a gente começa. É exatamente a mesma coisa que começar exercícios físicos. Dificilmente a gente acorda com vontade de treinar, mas depois dos primeiros minutos, o corpo entra no ritmo e tudo fica mais fácil. Se você ficar esperando a motivação chegar, provavelmente você vai ficar adiando e adiando e adiando. Você só precisa começar, porque a chance de continuar vai ser enorme. Quanto mais você pratica esse princípio, menos você vai procrastinar. Faz um teste. Da próxima vez que você pensar, eu vou ler daqui a pouco, não negocie com a sua mente. Abra o livro e comece a ler, sem pensar se está com vontade, sem esperar um momento perfeito. Você vai perceber que muitas vezes aqueles 5 minutos acabam se transformando em 20, 30, 40 minutos e quem sabe até 1 hora. Iniciar é muito mais difícil do que continuar. E tem uma forma de tornar esse começo ainda mais fácil. Basta eliminar a principal distração que acaba com o seu foco. É exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo passo. O terceiro passo é afastar o celular. O fato do celular estar ao seu lado já reduz bastante a sua capacidade de concentração. E mesmo quando ele está no modo silencioso, mesmo quando você promete para si mesmo que não vai mexer, o seu cérebro sabe exatamente que ele está ali. E basta uma notificação, uma vibração para interromper o seu foco. O problema é que voltar ao mesmo nível de concentração leva muito tempo. E é aí que você demora muito para voltar naquele raciocínio que você já estava. Agora imagine isso acontecendo a cada 3 minutos. É por isso que parece tão difícil de progredir. Não é porque você não consegue se concentrar, não é porque você não tem capacidade, é porque você está parando a todo momento e sem perceber. Uma mudança simples pode resolver boa parte desse problema. Antes de começar a ler, fique longe do seu celular. Quanto menos você interromper o que está sendo feito, melhor será o seu desempenho. Para quem depende do celular para muita coisa, é estranho e eu confesso que é muito ruim no começo. Essa sensação passa e acredite, isso vai te fazer bem. Com o tempo, você começa a desacelerar e é exatamente nesse momento que a sua leitura vai fluir. Você vai começar a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. E quando você olhar para o relógio, vai perceber que já leu muito mais do que você imaginava. E agora chegamos ao quarto passo. Se tem uma habilidade que ficou muito mais difícil nos últimos tempos, foi a concentração. Hoje nós somos interrompidos o tempo todo. É uma mensagem, uma notificação, é um vídeo, um áudio. Quando finalmente sentamos para ler, a nossa mente se distrai facilmente. Por isso, tentar ler durante 1 hora logo de cara pode ser muito frustrante. Em vez disso, faça o contrário. Treine a sua concentração aos poucos. Uma técnica que pode ajudar muito é a Pomodoro. Ela é bem simples. Você define um tempo para fazer apenas uma única atividade, geralmente de 20 a 25 minutos. Durante esse período, a única missão é foco total. Sem celular, sem redes sociais, sem responder mensagens. Quando o tempo terminar, aí sim você pode fazer uma pausa. Levante, beba água, se distraia. Depois, volte para mais um ciclo. O objetivo não é ler por muitas horas. É ensinar o seu cérebro que existe um tempo para estudo, para trabalho e outro para descanso. Com o tempo, aqueles 20 minutos começa a ficar mais fácil. Depois você aumenta para 30, depois você aumenta para 40 e quem sabe 1 hora. E o mais interessante é que essa técnica não serve apenas para leitura. Você pode usar para estudar,
para trabalhar ou realizar qualquer outra tarefa que exige a sua concentração. A qualidade do foco melhora porque o cérebro entende que existe um momento para o trabalho e outro para o descanso. Mas ainda falta um quinto e último passo, e na minha opinião é o melhor. Facilite o hábito, não dificulte. Existe uma frase muito conhecida que diz: nós tendemos a seguir o caminho que exige menos esforço. Pense no que acontece quando você chega em casa. O seu celular normalmente está no seu bolso, na mesa ou no alcance da tua mão. Agora pense no livro que você se comprometeu a ler. Muitas vezes ele está guardado na estante, distante de você. O cérebro escolhe automaticamente aquilo que está mais fácil. Por isso, mude o ambiente ao seu favor. Mantenha o livro mais próximo de você. E se você usa o Kindle, mantenha-o carregado e sempre por perto. A ideia é fazer com que a leitura seja a opção mais simples de escolher. E crie um horário. Escolha um momento fixo do seu dia, de 20 a 25 minutos para começar. Quando você repete esse comportamento todos os dias, o seu cérebro começa a entender que aquele horário é reservado para a leitura. E aos poucos, aquilo que era difícil começa a ficar mais fácil. Foi exatamente assim que eu consegui criar o hábito da leitura. Eu parei de esperar o dia perfeito, o momento perfeito. Parei de depender da motivação. Eu comecei com poucos minutos, quebrei as distrações e consegui transformar a leitura em parte do meu dia, em parte da minha rotina. E é isso que eu espero que aconteça com você também, porque criar o hábito da leitura depende de fazer escolhas melhores com o tempo que você já tem. Quando você troca alguns minutos do celular por um bom livro, o resultado aparece e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Talvez não no primeiro dia, nem na primeira semana, mas ao longo dos meses, você percebe que está lendo mais, aprendendo mais e até pensando de uma forma completamente diferente. E aí primeiro você entendeu que o celular não está apenas ocupando o seu tempo, ele está treinando o seu cérebro a buscar estímulos rápidos. Depois vimos o primeiro passo, despertar a sua curiosidade. Quando você escolhe um assunto que realmente quer aprender, ler deixa de ser uma obrigação. O segundo passo foi pensar menos e agir mais. Não espere a motivação aparecer. Abra o livro e comece. Em seguida, nós falamos sobre afastar o celular. Quanto menos for o acesso às distrações, maior será a sua capacidade de mergulhar na leitura. Depois, nós vimos como treinar a concentração, utilizando a técnica Pomodoro para desenvolver o foco de forma gradual e consistente. E por último, nós entendemos que o ambiente influencia bastante e diretamente os seus hábitos. Quando o livro está no seu alcance e a leitura faz parte da sua rotina, ela deixa de depender da força de vontade e passa a acontecer naturalmente. E a boa notícia é que essa mudança começa com pequenas escolhas, feitas todos os dias. E se este vídeo fez você perceber que o celular está roubando tempo que poderia estar sendo investido em leitura, então faça um compromisso com você mesmo, hoje. Assim que terminar este vídeo, deixe o seu celular de lado por alguns minutos e apenas leia um livro. São as pequenas decisões que constroem grandes hábitos. E agora eu quero saber de você. Qual desses 5 passos você vai seguir primeiro? Escreva aqui nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o like também. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e faz com que ele chegue a mais pessoas que também querem criar o hábito da leitura. E se você ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever no nosso canal e ativa o sininho. Toda semana eu publico vídeos com dicas práticas sobre leitura, concentração, formação de hábitos, livros e tudo que pode ajudar você a evoluir como leitor. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço, boa leitura e até o próximo vídeo.